Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para juntos realizarmos a meditação da Palavra de Deus. Eu quero falar sobre Jonas, eu quero me basear na vida do profeta Jonas. A mensagem será as contradições do profeta Jonas. Venha conosco e você vai aprender algumas lições com este profeta que foi chamado para fazer um trabalho para o Senhor. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler no livro de Jonas, capítulo de número 2, os versículos 1 e 2 do capítulo 2. Jonas, capítulo 2, 1 e 2. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois bem, eu quero falar sobre as contradições de Jonas. Este será o tema da nossa mensagem, as contradições de Jonas. A história desse profeta Jonas, ela é um vivo retrato claro de que um homem pode se contradizer nas suas palavras. Como um momento você verá no que nós vamos colocar, você pode ter uma visão e em outro momento outra totalmente diferente. É um livro pequeno, Jonas é um dos menores livros da Bíblia, mas que precisa ser estudado com carinho porque a história desse homem é interessante. Deus o chama como profeta, ele era um profeta. Todavia, quando Deus dá a ele uma missão, ele tenta se esquivar, ele tenta sair do propósito de Deus. Qual era a missão que Deus tinha dado para Jonas? Ir a uma cidade chamada Nínive e dizer àquele povo que se aquele povo não se arrependesse, Deus haveria de submergir, Deus haveria de destruir a cidade de Nínive. Só que os ninivitas eram um povo muito ruim, um povo mau, não é? E que na guerra eles eram muito sanguinários, muito violentos, e Jonas não gostava dos ninivitas. A verdade é essa. Quando Deus manda-o para pregar aos ninivitas, dizendo que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos, qual que é a postura de Jonas? Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele vai para outro lugar. Ele não quer cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Mas por quê? Porque ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era um ser misericordioso e que se aquele povo se arrependesse, Deus haveria de perdoá-los. E na concepção de Jonas, se tinha um povo que não merecia perdão, esse povo era os ninivitas. E aí o que ele faz? Ele entra no navio e vai para um outro lado. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que não adianta a gente querer sair do propósito de Deus. Quando Deus quer falar conosco, quando Deus quer nos usar, eu sei que Deus tem características específicas para cada um de nós, especialmente no que diz respeito a ministério. Quando Deus chama um homem para uma determinada atividade, é bom que a gente cumpra. Deus obriga? Eu não vou dizer que Deus obriga a todos os casos, mas que ele vai dirigir para que a pessoa faça aquilo, sim. No caso de Jonas, sabe o que acontece? Quando ele toma a contramão do que Deus havia dito para ele, o que ele faz? Deus entra em ação. Manda uma tempestade muito grande no mar, o barco que ele estava, o navio que ele estava, né, começa a sofrer com a tempestade. E os marinheiros desesperados, com medo de naufragarem, né, começam a jogar todas as coisas do navio fora. E aí o que acontece?
depois de muito se debaterem, descobriram que o problema era Jonas. E Jonas é jogado no mar e um peixe vem e o engole. Essa história, para muitos que não acreditam na Bíblia, parece ser uma fábula, mas na verdade é um fato bíblico que um profeta vivenciou, pelo menos para aqueles que acreditam na Bíblia. E eu sou um dos que acreditam naquilo que prego. Eu creio que de fato o que está escrito aqui é verdade. Aí alguém diz, mas como é que pode um peixe engolir um homem e ele não morrer? Se Deus deu essa ordem, irmão, acredite. Eu chego ao cúmulo do absurdo de dizer que se o Jonas engolisse o peixe, eu acreditava também. Porque a Bíblia você não interpreta ela pela razão, você interpreta ela pela fé. E a Bíblia diz que esse homem, não é, foi engolido por esse peixe e lá no abismo, no fundo do mar, na barriga desse peixe, o que acontece? Ele clama ao Senhor. E aqui começa a minha história. Aqui que eu quero mostrar algo. Veja só o versículo de número 2, o versículo 1 do capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E qual foi a oração dele? A oração dele foi aquela oração que um homem em desespero faz. Eu vejo muita gente aí dizendo que não acredita em Deus, não é? Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, até porque sei que dificilmente um cético pararia, melhor me expressando, para ouvir um programa Palavra de Fé. Né? Então, se você está ouvindo essa palavra, é porque, no mínimo, você acredita na palavra. E aí, o que acontece? Ele clama a Deus. E o versículo 2 diz assim, e disse, Jonas disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E ele vai mostrando tudo aquilo que ele passou dentro do peixe. E aí, amados, Deus resolve ouvi-lo e ele é vomitado na praia depois dessa linda oração. E eu tenho aqui algumas lições a partir desse fato que eu quero aplicar à minha vida, à sua vida e que vai ser edificante para todos nós. Um momento só, nós vamos fazer um intervalo comercial e em seguida retomamos o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé.
Retomando a palavra, nós estamos falando sobre as contradições de Jonas. Então veja a primeira contradição que eu quero mostrar. Primeira coisa, destacando dentro do texto, que eu acabei de explicar. Primeira coisa, um homem no limiar da morte pedindo para viver. Um homem no limiar da morte pedindo para viver. Aqui você vê Jonas desesperado, pedindo para Deus perdoá-lo, acima de tudo, para dar a ele uma chance. E se você vê o versículo de número 9, ele diz assim, ó, eu oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Se o Senhor me ouvir, eu vou ser extremamente agradecido ao Senhor. Vou te agradecer com voz de sacrifício, a voz do agradecimento. O que eu votei, vou pagar. O que eu votei, vou pagar. O Senhor é o Senhor da minha salvação. Então, você vê ele pedindo para viver. Mas é interessante que Deus vomita, o peixe, melhor me expressando, vomita ele vai cumprir a missão, ele vai para Nínive, chega lá, prega a palavra de Deus. E olha, irmão, aquele povo, muito embora fosse um povo muito ruim, não é que o povo se arrepende. Não é que o povo toma uma postura de arrependimento, o próprio rei proclama um jejum e até os animais iam jejuar. Porque a mensagem era essa, ou vocês se arrependem e dentro de 120 dias, Deus, ou melhor, dentro de 40 dias, Deus vai submergir essa cidade, Deus vai destruir essa cidade. Vai destruir essa cidade, o povo se arrependeu. E ao invés do Jonas ficar feliz, o Jonas ficou triste. Muito triste. Aí, vou mostrar para você a contradição. Qual é a contradição? Capítulo 4, versículo 3. Veja, quando Deus perdoa o povo e o povo não é destruído, o capítulo 4, versículo 1 diz assim, mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus piedoso, pois és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me fora morrer do que viver. Percebe? O homem estava morrendo pedindo para viver. Aqui o homem estava cheio de vida, pedindo para morrer. Sabe por que ele estava pedindo para morrer? Porque Deus havia perdoado um povo. Sabe quantas mil pessoas? 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. E Jonas, ao invés de estar feliz, estava triste. Aqui, amados, nós queremos mostrar uma coisa. O ser humano, ainda bem que Deus não trata segundo os nossos sentimentos. Deus é misericordioso, é longânimo. Por mais que o homem seja ruim, por mais que o homem seja mau, se esse homem se arrepende, Deus tem prazer em arrepender, Deus tem prazer em mudar a sua postura e diante do arrependimento deixar de puni-los. Foi o que Deus fez com os ninivitas. Mas Jonas, ele ficou muito chateado. Ele estava morrendo, pediu uma chance para viver. Agora estava cheio de vida, pedindo para morrer. O homem é assim. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que Deus faz por ele. E o pior, ele estava triste por causa de uma decisão de Deus. Aí eu quero mostrar para você algumas outras coisas que pode se aplicar a mim, pode se aplicar a você ou a qualquer um de nós. Eu quero mostrar alguns defeitos que esse profeta tinha e que você pode ter e que eu também posso ter se eu não tiver cuidado. Então vamos lá. Primeira coisa, atitudes que revelam o nosso interior. Sabe qual é? A primeira coisa que eu destaco aqui dentro dessas contradições, seu coração não era totalmente do Senhor. Muito embora fosse um profeta, esse homem não era totalmente do Senhor. A sua integridade não era toda do Senhor. Eu quero provar isso. Jonas 4, versículo 2, diz isso. E orou ao Senhor e disse, não foi isso que eu te disse? Que o Senhor ia perdoar? Ele está questionando Deus, gente. Ele está aqui aborrecido com Deus, porque Deus tinha perdoado. E aqui eu mostro claramente que era um homem mau, que tinha uma parcela de maldade no seu coração.
Mas como é que Deus usa um homem assim? Deus usa. Porque eu posso ser bom hoje e amanhã ser ruim. Eu posso ser ruim hoje e amanhã ser bom. O ser humano muda como um pêndulo. Ele varia. E nós precisamos saber que Deus conhece o ser humano. E Ele lembra de que nós somos pó. A Bíblia diz isso. O Salmo está escrito, porque Ele conhece a nossa estrutura. E lembra que nós somos pó. Então, esse versículo me mostra o quê? Ele me mostra de que Jonas tinha algumas reservas no seu coração. E o seu? E o meu? E o nosso coração? Será que nós temos reservas? Como é que você tem se comportado? Você consegue perdoar as pessoas que te fazem mal? Nesse caso aqui, esse povo não tinha feito mal especificamente a Jonas. Eles eram maus na sua essência agora. Deus preferiu perdoá-los, dar a eles uma oportunidade. Então, cuidado com essa questão. Quando você não libera perdão, você está demonstrando que algum defeito está dentro de você. Vamos fazer mais um intervalo comercial e depois nós vamos para o último bloco, mostrando mais algumas verdades dentro desse texto. Lindo, por sinal. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Pois bem, vamos concluir essa mensagem. Estamos falando sobre as contradições de Jonas. Já mostramos aqui algumas contradições desse profeta. Mostrei que o coração não era totalmente do Senhor, mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar. Versículo 9 do capítulo 2 diz assim, olha só o que ele vai dizer. Capítulo 2, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. O que eu vejo aqui? Eu vejo que esse homem se esqueceu do voto que ele fez para Deus. Ele tinha, na hora do aperto, feito um voto para o Senhor. Só que ele esqueceu do voto que ele fez para o Senhor. Assim como muitos de nós, às vezes, prometemos tantas coisas para Deus e não conseguimos cumprir aquilo que prometemos para Deus. Eu sempre brinco na igreja de que existe dois tipos de igreja, a igreja do primeiro semestre e a igreja do segundo semestre. E tem alguns crentes que é do primeiro trimestre. Por quê? Porque eles começam bem, toda virada de ano, a pessoa faz um monte de promessa para Deus, né? Eu vou orar mais, eu vou te dedicar um pouco mais de tempo, eu vou à escola dominical, eu vou evangelizar. E ele começa o ano até fazendo isso. Mas basta passar um mês, 2, 3 meses, ele já não tem o mesmo ritmo. Quando chega então o segundo semestre, ele já não está mais fazendo aquilo que ele prometeu fazer. Por quê? Porque ele promete e não consegue cumprir aquilo que ele prometeu para Deus. Então não vote aquilo que você não pode cumprir. Esse homem prometeu e não conseguiu cumprir. Terceira verdade que eu quero mostrar nesse texto. Versículo 5 do capítulo 4 diz assim, Então Jonas saiu da cidade,
assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. E se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Olha que interessante isso aqui. Que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Ficou feliz por causa da sombra. Então eu aprendo aqui que Jonas gostava, como todos nós gostamos, de conforto. Jonas gostava de conforto. E Deus, só para a cabeça dele não ser judiada pelo sol, fez crescer lá uma sombra. Só que veja só o versículo da frente. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e ela se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. E dizendo, melhor me é morrer do que viver. Desejou morrer por causa da sombra. Tem gente, querido, que está na beira da morte, precisando de arroz. Aí alguém chega para ele e fala, olha, tem um arroz aqui. Ele pergunta, está com casca ou está sem casca? Está com casca. Então segue o enterro. Porque a pessoa só quer facilidade, ele não quer luta, ele não quer fazer a sua força, a sua parte. Pense nisso. Eu estou aqui exagerando, não é? Estou usando aqui uma hipérbole, mas para mostrar o quê? Que tem muitas pessoas que, em nome do conforto dele, ele não se preocupa com as outras pessoas. Jonas falou, peraí, Deus falou para Jonas, espera aí, você está chateado pedindo a morte porque a boboreira morreu e não está preocupado em 120 mil pessoas que eu estou querendo salvar? Então aí eu vou mostrar para você uma outra coisa. Jonas valorizava mais as coisas do que as pessoas. O versículo de número 6 e 8 mostra isso. Versículo 8 diz, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele pediu a morte por causa disso aqui. Ele não estava preocupado com o seu semelhante. Ele estava preocupado com o conforto dele. E isso é uma grave dificuldade que muitas vezes nós manifestamos na nossa vida. Aliás, o problema do ser humano hoje é esse. O grande problema das pessoas é o conforto. Eu vejo muitas pessoas que servem a Deus, né, com devoção até chegar ao conforto. Quando as coisas começam a melhorar para ele, ao invés de continuar servindo a Deus com alegria, com entusiasmo, em nome do conforto, ele diminui o seu ritmo e deixa de fazer uma série de coisas que ele fazia para Deus. E aí, ele acaba arrumando problema com Deus. E para concluir essa mensagem, eu quero mostrar para você talvez um dos piores defeitos que o ser humano pode apresentar e que Jonas tinha. Sabe qual é? Versículo 10 do capítulo 3. Diz assim, ó. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes que faria e não fez. E aqui sabe o que eu vejo? Eu vejo, esse é o grande problema. O grande problema está aqui, ó. Jonas transformou uma grande vitória em derrota. Jonas transformou uma grande vitória, que para mim, ver 120 mil pessoas sendo poupadas é uma grande vitória. Mas esse profeta, em nome da sua vaidade, do seu egoísmo, ele transformou uma grande vitória em derrota. O que fica como lição para nós do Jonas? Não vamos ter as contradições que ele teve. Seja grato a Deus, viva uma vida feliz, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado e você vai ser uma pessoa feliz. Não faça como Jonas. Pelo contrário, ao invés de ser contraditório, procura ser uma pessoa baseada na gratidão e o que Deus lhe confiar, agradeça ao Senhor. Vamos orar e encerrando essa mensagem para que Deus nos dê a graça de sermos agradecidos por tudo que tem nos confiado. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de mostrar na palavra as contradições de Jonas. Nós falamos, meu Deus, o quanto o homem é contraditório nas suas ações em muitos momentos da vida.
E eu gostaria de, nessa oração, pedir ao Senhor que venha nos ajudar a não sermos contraditórios. Às vezes estamos cheios de vida e estamos pedindo a morte. Às vezes estamos morrendo e queremos viver. Oh, meu Pai, oro com essa pessoa que está comigo, crendo, clamando, para que nós sejamos, acima de tudo, agradecidos, independente das circunstâncias, em qualquer momento da nossa história, Pai. Permita que nós sejamos agradecidos, que nós possamos ser vibrantes, acima de tudo, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Olha para esse irmão, olha para essa irmã que tem tido tudo, Pai, mas vive como nada tivesse. Olha para esse irmão que tem reclamado de tudo, Pai, que a Tua bênção possa levá-lo a mudar a sua postura e que nós possamos ter sentimentos, valores, virtudes que dignificam o nosso comportamento e não como Jonas, Pai, que deixou de agradecer ao Senhor diante de uma grande vitória que o Senhor deu através dele. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender a viver uma vida agradecida para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você através da Palavra de Deus. Viva uma vida de felicidade, de alegria. Essa é a proposta de Deus. Deus está desejoso de fazer você uma pessoa feliz. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e que fiquem todos na paz do Senhor.